Olá, alunos! Vou então fazer esse vídeo para correção do Aprender Sempre, sequência didática 1, passeios de trem, aula 3, a capacidade de passageiros em ônibus e trens, da página 84. Então, vamos junto aqui para a correção. Essa aqui é a página da atividade, eu vou te chamar para o zoom da tela, olha lá. Aula 3, a capacidade de passageiros em ônibus e trens. Bom, eu já fiz a explicação dessa atividade, né? Agora, então, nós vamos fazer a correção. O que vamos aprender, né? Nesta aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. Os estudantes tiveram interesse de saber a capacidade de passageiros transportados em um ônibus e um trem. 1. Um ônibus de turismo convencional pode transportar 46 passageiros sentados em uma viagem. O ônibus realiza 5 viagens por semana. Quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Veja, a primeira coisa então que vocês precisam fazer é separar os dados do problema, né? 46 passageiros sentados, faz sempre em uma viagem. Depois, 5 viagens por semana. A pergunta do problema: quantos passageiros podem ser transportados, olha, sentados nas viagens realizadas em uma semana? Agora, como organizar esses dados, né? Para descobrir, então, quantos passageiros podem viajar, nós temos que fazer uma multiplicação. Professora, só a multiplicação resolve esse problema? Não, tem várias possibilidades de resolução. O importante é você chegar no resultado. Vamos fazer aqui por multiplicação. Como que nós vamos fazer? 5 vezes 6, 30, fica 0, vai 3. 5 vezes 4, 20, com mais 3 que está aqui, 23. Então, nós descobrimos por meio da multiplicação que pode se transportar, então, 230 passageiros sentados. Professora, consigo fazer esse problema por adição? Consigo. Você vai somar 46 mais 46 mais 46 mais 46 mais 46 5 vezes. Professora, consigo resolver por decomposição? Decompondo 46, colocando 40 mais 40 5 vezes, 6 mais 6 5 vezes, somando o resultado? Consegue também, né? Não importa qual a estratégia você vai utilizar. O importante é você chegar no resultado de que podem ser transportados 230 passageiros sentados, ok? Exercício 2. Em um trem tem 8 vagões de passageiros. Então, grave essa informação. O trem todo tem 8 vagões. Cada vagão apresenta 30 poltronas com 2 lugares cada uma e 20 passageiros podem viajar em pé em cada vagão. Então, aqui nós temos a informação do número de passageiros que podem viajar em um vagão. Mas a pergunta é: qual a lotação máxima permitida nesse trem? Ele quer saber a lotação do trem e não apenas de um único vagão. Só que para descobrir a lotação do trem, nós temos que descobrir quantos passageiros cabem em um vagão. Então veja, marquem as informações que são importantes do problema e vamos aqui à resolução. Essa não é a única estratégia, tá bom? Em um vagão, vamos descobrir quanto cabe? Olha, aqui diz que tem 30 poltronas com 2 lugares. Então, se eu tenho uma poltrona, cabe 2 pessoas, 2 poltronas cabem 4 pessoas, 3 poltronas cabem 6 pessoas e assim por diante. Ao invés de ficar somando assim, nós podemos fazer 30 vezes 2, que a gente vai descobrir quantos lugares aqui, ó, né, nas poltronas, e mais 20, que é o número de passageiros que pode viajar em pé, lembrando que nós estamos vendo de um vagão. Então, 30 vezes 2, logo eu tenho 60. Agora eu coloco mais 20, que é o número de passageiros que pode viajar em pé. Então, nós vamos descobrir aqui que cabem 80 passageiros em apenas um vagão.
Só que o problema quer saber a lotação máxima do trem. O trem ele tem 8 vagões. Então, o que nós temos que fazer? Descobrir quantos passageiros cabem em 8 vagões. Como que nós fazemos isso? Simples, podemos resolver pela multiplicação, né? 8 vagões vezes 80, que é o número de passageiro por vagão. Olha aqui a multiplicação. 8 vezes 0 aqui, 0. 8 vezes 8, 64. O total, então, 640 passageiros que são permitidos viajar nesse trem, né? Agora, você poderia fazer adição aqui, né? Tem outras possibilidades de chegar a esse resultado. Como eu disse, o importante é você descobrir a lotação máxima permitida, que é de 640 passageiros, ok? Exercício 3. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, de São Paulo, realiza aos finais de semana passeios para Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes, saindo da Estação da Luz. Um trem do Expresso Turístico pode transportar em uma viagem 174 passageiros sentados. Observe a tabela abaixo. Aqui é a tabela de preços de ida e volta desse passeio que eles fazem aos finais de semana. Prestem atenção então. Aqui é a descrição dos passageiros, a tarifa e o trajeto, né, os trajetos. Então, um passageiro, ele paga R$50 para ir da Estação da Luz a Jundiaí. Um passageiro e um acompanhante vai pagar R$82 para ir da Estação da Luz a Paranapiacaba. Então, aqui você já consegue observar, olha, aqui 2 passageiros, se fôssemos somar, daria R$100. Aqui já tem um desconto, né? Um passageiro e 2 acompanhantes fica mais barato ainda, olha, fica R$115, porque são 3 pessoas para ir da Estação da Luz a Mogi das Cruzes. Um passageiro, aqui tem um erro de impressão, ó, você vai colocar 3 acompanhantes, vai pagar R$148. Veja, um passageiro praticamente sai de graça. Aqui quem que vai completar? Você. Pode ser qualquer cidade? Não, não pode. Tem que ser as cidades que estão inclusas neste passeio aqui, né? Da Estação da Luz, alguma dessas cidades, porque aqui ó, aumentou o número de passageiros, né? Posso colocar Rio de Janeiro? Não posso, porque o Rio de Janeiro não faz parte desse passeio aqui que acontece aos finais de semana, tá bom? Então tem que ser uma cidade que faz parte do passeio. Ok, vamos aqui. Escreva 2 perguntas que possam ser respondidas com as informações encontradas no texto. Em seguida, responda. Bom, vou dar algumas dicas. Como que você pode elaborar essa situação? Primeira coisa, destaque as informações mais importantes no texto. Qual texto, professora? O texto do enunciado do problema, que está acima da tabela. Faça perguntas que sejam desafiadoras e estimulem o raciocínio. Faça pergunta que a pessoa tem que fazer uma estratégia. Não adianta você perguntar quantos que a pessoa vai pagar por uma passagem, por exemplo, para Jundiaí ali que você vai encontrar na tabela sem precisar raciocinar, né? É só localizar uma informação. Então, faça uma pergunta inteligente. Precisa ter solução sem ser fácil demais, né? Então, você precisa conseguir resolver o problema com a pergunta que você vai fazer. E na letra D, tem que estar relacionado ao texto. Não pode ser uma pergunta que não esteja relacionada ao texto, né? Então, volte na tabela, volte nos dados do problema e elabore 2 perguntas bem interessantes. Bons estudos então e até o próximo vídeo. Tchau!